Sejam muito bem-vindos a esse vídeo onde eu vou falar um pouquinho sobre a autonomia e o nosso posicionamento diante da vida. Você deve estar se perguntando qual é a relação de uma coisa com a outra e vamos lá então que eu vou explicar um pouco da visão do autoconhecimento sobre isso. No autoconhecimento, então, a autonomia significa ter liberdade e responsabilidade sobre a minha própria vida. E esse posicionamento, ele vem como uma consequência de eu ter esses sentimentos de poder pessoal dentro de mim, sabendo que eu sou responsável por aquilo que eu estou transmitindo, manifestando, criando na minha vida, né? Você deve até já ouvido aí na sua vida, eu crio minha própria realidade, né? Então, autonomia significa eu ter a consciência de que eu sou responsável por essa realidade, pegar essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade e transformar isso num poder pessoal. Isso, quando a gente faz isso com a gente mesmo, a gente começa a se posicionar e nos colocar em posições em que são realmente a nossa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Muitas vezes nós, como filhos, tentamos ensinar os nossos pais, consciente ou não, como se vive a vida. Então, por exemplo, a gente fala, não mãe, não é assim que faz, nossa, olha minha mãe tendo essa atitude, nossa, olha meu pai, olha o que ele fez, olha o que ele deixou de fazer, né? E a gente vai para a vida e tenta então ensinar os nossos pais, a gente troca a nossa posição. Por quê? A gente tira a nossa autonomia de falar assim, ok, você é responsável pela sua vida e eu sou responsável pela minha, né? Eu não tenho que julgar a sua atitude para poder dizer que a minha é melhor ou que assim a vida é melhor, a sua é errada e a minha é certa. Muitas vezes a gente faz isso e troca a nossa posição e fica pesado pra gente. E o que acontece quando fica pesado? A insatisfação, a frustração e a gente perde o que a gente chama de poder pessoal, que é uma outra relação da autonomia. Então, um exemplo então dentro desse que eu falei de pai e mãe, né, de relação de pais e filhos, é a gente querer se colocar no lugar de pais dos nossos próprios pais. Quando a gente faz isso, a gente tira a nossa posição de filho dessa relação e coloca acima, isso fica pesado. Então a gente vai para a vida com esses pesos, porque a gente nunca vai conseguir suprir essa posição, porque os nossos pais vieram antes, nós somos os filhos, né? Olhando para esse exemplo, tá? Se você é pai, se você é mãe, enfim, a gente vai olhar, a gente pode até dar um exemplo em relação a isso também, quando a gente é pai e mãe e a gente quer que os nossos filhos supram as nossas próprias necessidades, a gente coloca as expectativas em cima dele e a gente não tem a autonomia de dizer, não, eu sou responsável por aquilo que eu tô criando. Lá no final desse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre como entender isso no dia a dia, tá? Como colocar isso no dia a dia, como ao mesmo tempo também delegar algumas questões, algumas situações no nosso dia a dia e como outras têm a ver com a gente mesmo. Bom, diante disso, por que a gente tira o nosso poder pessoal e muitas vezes transfere para outra pessoa ou tenta pegar o poder da outra pessoa e achar que a gente tem que salvar ela, que a gente tem que ensinar ela? Esses dois movimentos acontecem. Esses dois movimentos acontecem quando a gente está em desequilíbrio com o nosso posicionamento. Então, numa relação de pai e filho, eu me coloco como pai dos meus pais. Quando eu sou numa relação de pais e filhos, né, em que eu sou o pai, em que eu sou a mãe, eu me coloco como se o meu filho tivesse que suprir as minhas necessidades, como se ele fosse maior que eu. E nessa questão a gente vai perdendo o nosso poder pessoal e a nossa autonomia. Isso vai deixando a vida pesada. Numa relação conjugal, por exemplo, também, o que pode acontecer é, em desequilíbrio, a gente delegar muito das nossas tarefas para o outro e ele se sobrecarregar, ou a gente pegar muito das tarefas do outro pra gente e ele simplesmente, isso vai ficar como se fosse um desequilíbrio, né? Numa relação é preciso que ambas as partes ali deem 50-50%. Isso na vida é como se a gente fosse fazendo assim nas nossas relações, né? Isso não acontece, por exemplo, na relação de pai e filho. Os pais estão sempre acima, porque eles vieram antes, eles que estão nutrindo a vida. A gente nunca vai estar maior que eles ali, por mais que a gente faça esse movimento, só vai ser um movimento para te trazer peso na vida, sobrecarga, frustração, insatisfação, sensação de incapacidade, de impotência.
né? E numa relação, muitas vezes a gente faz isso, né? Acontece muito da gente querer delegar para o outro algumas tarefas, de achar que ele tem que fazer aquelas tarefas e eu não, ou acontece também de eu acreditar que por outro ter mais capacidade que eu, na minha visão, eu delego essas responsabilidades que também são minhas na mão do outro. Como, por exemplo, a gente achar que o outro tem o poder de nos fazer feliz. Isso tira a minha responsabilidade de me fazer feliz e eu coloco no outro. Então, qualquer coisa que o outro faz já me dói, sendo que, na verdade, eu poderia conversar, eu poderia falar como eu tô me sentindo, né? Ter essa relação ali de troca, ter uma relação ali de equilíbrio. E muitas vezes a gente vai se colocando como maior que o outro. Não, eu sou mais capaz, deixa que eu faço isso, deixa que, né? E coloca ali numa posição em que eu tenho que cuidar do outro, sendo que na relação conjugal é um equilibrando junto com o outro, né? Um doando, o outro recebendo, e esse que está recebendo ele doa, o outro recebe, e assim vai. Porque o que acontece? A gente se coloca às vezes no papel de vítima. O outro fez coisa por mim, o outro fez uma coisa por mim que me deixou muito chateada, né? Isso vai acontecer na nossa vida, os sentimentos virão, mas quando eu acredito que é o outro que está fazendo algo por mim, eu tiro a minha responsabilidade. Lembra, se eu tiro a minha responsabilidade, eu tiro liberdade. E aí eu não tenho a minha própria autoridade, a minha autonomia de me posicionar, porque eu tô achando que é o outro que tá fazendo por mim. E a gente vai vivendo a vida assim, né? Tirando o nosso poder pessoal de dentro da gente e entregando para outra pessoa. É como se fosse mais ou menos assim. Vou usar uma metáfora. A gente ficasse, às vezes, na plateia, a gente não pegasse esse poder pessoal e se transformasse no ator principal das nossas vidas. E o que acontece quando a gente fica na plateia é que outras pessoas vão exercer os nossos papéis. Outras pessoas, por exemplo, se você é mãe e você fica na plateia, você fica esperando que seu filho entre em cena. Você fica esperando que outras pessoas façam por você o seu papel de mãe ali naquele momento. Ou vamos supor, dentro então de uma relação conjugal também, você fica esperando que o parceiro ou a parceira façam isso por você. Você fica ali na plateia, né, esperando que o outro faça, esperando que a vida aconteça, esperando a oportunidade, sendo que é você que tem que estar ali, é você que tem que sentir que aquilo é a sua responsabilidade, que é você quem cria, é pegar esse poder de volta e falar, eu vou subir nesse palco e eu vou ser o ator principal da minha própria vida. Ninguém mais tem esse poder a não ser eu mesma, tá? O que acontece que muitas vezes eu vejo isso pelo menos com muita frequência nos atendimentos, né? Existe um medo muito grande da gente se posicionar. Porque o que acontece? A gente acredita que tá sendo egoísta, ou que a gente está sendo, muitas vezes confunde também isso com arrogância. A arrogância é a gente achar que a gente é melhor que os outros, tá? Não achar que tem um equilíbrio ali nas relações. E também essa questão de ser egoísta é muitas vezes, quando a gente percebe que está doando muito, fala assim, olha, eu tô achando ali que eu tô passando um pouco ali do ponto, eu acredito que agora seja a sua hora de fazer um pouquinho ali. A gente fala assim, nossa, mas como você é egoísta, olha quanta coisa eu fiz. E o outro tem a tendência de se colocar como vítima, ou a gente se coloca como vítima também. Essa dosagem da vida a gente vai aprendendo na vida mesmo, a gente vai vivendo e aprendendo, mas é muito importante a observação sobre como eu me sinto esse ator principal, como eu me sinto na liberdade, na responsabilidade de exercer as funções que são da minha própria vida, seja como filho, como empregado, como patrão, como esposa, marido, pai, filho, avó, enfim, no papel que eu exerço, eu tô na minha própria posição, eu tô tendo autonomia e a autoridade de estar no meu próprio papel, ou tô delegando isso para todo mundo e tô deixando que a vida aconteça, tô me colocando num papel lá embaixo, eu não tô simplesmente só observando a coisa acontecer e não tô indo lá e realizando aquilo que eu quero realizar na minha vida, esperando uma oportunidade, esperando que alguém faça por mim, esperando que, enfim, ficar sempre colocando na mão de outra pessoa, ou eu tô querendo também ao mesmo tempo
exercer as funções de todo mundo, achando que eu sou super poderoso, que eu tenho que salvar as pessoas, eu tenho que salvar os meus pais, eu tenho que salvar o meu patrão, eu tenho que salvar a minha empresa, eu tenho que salvar todo mundo, eu tenho que salvar tudo, coloco tudo aqui nas minhas costas, né? A coisa fica pesada, porque eu fico trocando ali as posições o tempo todo e a coisa não rola, a coisa não anda, né? Pode ser até que ande, pode ser até que a coisa vá, mas tem essa sensação de sobrecarga. Não seria muito mais interessante se você sentisse uma leveza na vida? Então, por isso que eu acho muito importante a gente entender a autonomia sem castigar essa palavra com egoísmo e com muitas vezes a prepotência. Prepotência é uma coisa, egoísmo é outra, tá? Autonomia é ter esse poder pessoal, é ter essa vontade de viver a vida dentro da minha posição. É fazer o que eu posso fazer dentro do meu posicionamento, né? Isso a gente vai aprendendo no decorrer da vida. Então, como eu falei pra vocês, também tem a questão com o medo de se posicionar. Às vezes a gente tem medo de se posicionar na vida por ter medo de não ser aceito, de não ser acolhido, de não ser amado, porque em algum momento da nossa vida a gente entendeu que se eu ficar quietinha, eu vou ser amada, ou se eu fizer muito, eu vou ser amada. Então existem esses polos acontecendo, e quando esses polos estão muito assim, ou muito abaixo ou muito acima, vai haver um desequilíbrio, uma sobrecarga, um peso na nossa vida, ocasionando as sensações de tristeza, angústia, frustração e insatisfação, tá? Porque tem algo que está em exagero dentro de nós. Existe o medo que vem também não só de ser aceito e tudo mais, mas também de perder algo. Se eu tiver esse posicionamento, se eu me posicionar, essa pessoa vai embora da minha vida. Se eu falar tal coisa, essa pessoa vai embora da minha vida, eu vou perder, eu vou ficar sozinho, né? E vem vários medos em relação à solidão. E eu falo que o medo, ele é um sintoma de alguma coisa, né? De uma raiz, de alguma coisa que aconteceu lá no passado, de uma causa raiz que aconteceu às vezes lá no passado, porque pode ser que alguém tenha se posicionado com muita firmeza ou rispidez ou de uma maneira grosseira, vamos dizer assim, e você olhou para essa pessoa e falou assim: eu não quero ser como essa pessoa, porque todas as pessoas em volta dessa pessoa se afastaram dela. Então o que eu tenho que ser? Eu tenho que ficar quietinha, tenho que ficar pianinho, só observando as situações, nunca falando aquilo que eu penso, né? Porque senão, se eu for que nem aquela pessoa, eu vou perder as pessoas à minha volta. Quando na verdade o que eu tô querendo dizer aqui é que a gente tem que encontrar o equilíbrio. Eu posso me posicionar com gentileza, eu posso me posicionar me respeitando e respeitando o outro também, né? Então existe o equilíbrio, nem ser tanto uma coisa, nem ser tanto a outra, né? A autonomia é muito importante pra gente ir pra vida e ter esse poder pessoal de se colocar, de sentir que essa responsabilidade que eu crio, ela é o meu poder. É o meu poder de criar. Eu não tenho poder sobre a atitude do outro. Eu não tenho poder sobre coisas que acontecem na vida, né? Catástrofes, o clima, né? Por exemplo, hoje tá nublado lá fora. Eu tô olhando aqui, tá nublado lá fora. Eu não tenho poder sobre isso. Mas o que eu vou fazer em cima disso, aí sim é a minha responsabilidade. Aí sim é minha autonomia e autoridade que eu tenho sobre a minha própria vida. A gente acha que ter autonomia sobre a nossa vida é ter autonomia sobre os outros, e não é. É um olhar de liberdade e responsabilidade para dentro. É uma sensação interna. É um posicionamento interno. É tipo assim, mesmo que alguém te dê um tapa, você entende que aquela pessoa te deu um tapa porque dentro do sistema dela tem algo que diz que é bom para ela dar esse tapa, tá? E dentro de você tá dizendo que é bom receber esse tapa, por mais que pareça doloroso assim pra gente, né? Dizendo dessa questão do tapa, né? E muitas vezes não só uma atitude física, mas também uma atitude emocional. O outro diz alguma coisa que me machuca, ou faz alguma coisa ali que me machuca, e se eu acredito que a responsabilidade está, eu tenho poder sobre a atitude do outro, eu vou sofrer, porque eu não tenho esse poder, né? Eu tenho poder sobre. Então, se eu recebi esse tapa, ou alguma coisa aconteceu na minha vida que me causou dor, eu vou olhar pra dentro e falar: por que isso aqui me causou dor? Né? Ó, eu recebi esse tapa, mas eu não quero mais receber esse tapa, eu não quero mais receber esse tipo de tratamento, né? Isso aqui dói, isso aqui tá me causando um desconforto, então eu vou me posicionar diante da vida porque é o meu desconforto. O outro dar um tapa
não é minha responsabilidade, não é o meu problema. Eu recebi. Aquilo que eu tô recebendo diante da vida, eu posso transformar em alguma coisa diferente. O clima lá fora eu não tenho poder, né? Eu não tenho poder se a outra pessoa me trai, se a outra pessoa mente pra mim. Agora, o que eu faço com essa dor que eu sinto é a minha responsabilidade. E é nessa responsabilidade que eu tenho a liberdade de ter autonomia sobre quem eu sou, tá bom? Anotei algumas coisas aqui pra gente falar. Então, ter autonomia é se responsabilizar pela própria vida e não colocar a culpa da nossa vida, das coisas que acontecem na nossa vida, nas mãos de outras pessoas. Porque senão eu tô tirando esse poder pessoal e dando na mão dessas pessoas. Né? Eu fico lá na plateia enquanto as pessoas exercem ali, elas fazem todo o teatro da minha vida e eu fico ali observando a coisa acontecer. Né? E nesse papel de plateia eu vou me reduzindo, vou perdendo as minhas referências, vou perdendo, vai vindo a angústia, vai vindo a tristeza, né? E muitas vezes a gente se coloca nesse papel de vítima com medo, então, né, voltando ali, com medo de ser aceita, com medo de não ser amada, com medo de perder alguma coisa, com medo, uns medos que vão acontecendo que tem uma causa, né? Então, coisas que podem acontecer também lá na nossa infância, alguma coisa acontece, a gente vê alguma coisa acontecendo e a gente se dá a missão de não ser como aquela pessoa. Então a gente vai para a vida com aquele julgamento interno, com aquela emoção interna e vai reforçando isso nos eventos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro daqui a pouco. E ao reforçar esses eventos, a gente se coloca como se fosse ampliando esses sentimentos e isso em algum momento vai provocar uma sensação de desconforto que seja, de insatisfação, de impotência, de angústia, de tristeza, que for, tá? Vou pegar aqui um exemplo de uma cliente minha, então que ela sentia que ela tinha que estar sempre acima das pessoas. Então, por exemplo, ela me contou que quando ela estava com os amigos dela, ela que tinha que decidir que praia que eles iam, ela que tinha que fazer a compra do mercado, ela que tinha que fazer tudo. Aquilo sobrecarregava ela porque às vezes ela não conseguia dar conta. Ela trabalhava, né? Ela tinha as coisas dela do dia a dia, mas ali dentro das relações dela, ela tinha que ser a mais vista. Ela tinha que pegar toda a responsabilidade para ela e fazer aquilo. E fazer aquilo que ela achou que ela tinha que fazer para poder ser aceita, ser amada e tudo mais. Ela só se sentia amada se fosse nessa posição. Bom, o que acontece? Chegou aqui sobrecarregada, sentindo que se alguém não fazia aquilo que ela queria, ela se sentia muito mal e tudo mais. Voltamos ao momento em que ela tinha 3 aninhos de idade e o pai dela e a mãe dela estão discutindo sobre alguma coisa de relação a finanças. E ele começa a erguer a voz, a mãe começa a erguer a voz, e ela vai ficando olhando aquela cena e ela começa a chorar, e os pais não ligam pra ela. Os pais não estão nem aí, eles continuam brigando, né? Eles não olham pra ela e falam assim, nossa, vamos parar porque a criança aqui tá chorando, né? Que era o que ela fala na hora foi que ela falou. Eles não param de brigar e me olham. Então ela tentou chamar a atenção deles e eles não olharam pra ela. Quando ela parou de chorar e falou para eles pararem de brigar e tudo mais, o pai dela olhou para ela e falou assim, isso não tem nada a ver com você, isso tem a ver comigo e com a sua mãe, vai pro seu quarto. Naquele momento, ela se sentiu o pó do pó, o lixo do lixo. Então o que ela entendeu na vida? Eu preciso ter autoridade para ser maior nas relações, para que nunca mais alguém me mande ir pro quarto, alguém me mande fazer alguma coisa de pequeno, né? E naquela situação, ela é pequena, ela é a criança, né? E ela tenta fazer o que diante da vida? Ensinar ao pai dela que ela sabe se posicionar, mostrar pro pai dela que ela sabe sim se posicionar, mesmo que isso seja inconsciente. E aí, depois que a gente terminou a sessão, ela me disse, nossa, e realmente, quando eu consigo alguma coisa, conquisto alguma coisa no trabalho, com os amigos, nos meus relacionamentos, eu quero mostrar pro meu pai que eu consegui, que eu tive autoridade, que eu fui boa naquilo, né? Que eu consegui me posicionar, que eu consegui ajeitar as coisas, né? Que aquilo que estava em desequilíbrio, como na briga dos pais dela, ela conseguiu se posicionar e ajeitar a coisa. Só que isso vinha com peso.
porque ela continuava fazendo isso dentro da família dela, ou seja, tentando ensinar os pais como viviam a vida, e desde os 3 anos de idade até o momento dela adulta aqui no consultório, os pais ainda brigavam, e ela falava que quando eles brigavam ela tentava mostrar nas atitudes dela que ela era melhor que eles. Então isso acontece muito, por causa de uma dor que aconteceu ali na infância, a gente se dá a missão de nunca mais fazer aquilo ou de fazer diferente daquilo, né? De alguma forma ou de outra, fazer diferente daquilo que a gente viu. E isso acaba nos pesando, porque os eventos vão reforçando isso. Então ela vai lá com 5 anos de idade, faz isso na escolinha, querendo ser a líder das crianças. Aí ela vai com os amiguinhos fora da escola e também quer fazer isso. Ela vai nos relacionamentos e ela acredita que ela tem que estar no poder, ela tem que estar muito maior que a outra relação, né? E isso também prejudicava os relacionamentos dela, que ela tinha, porque ela sempre queria estar na frente. Então, se o outro falasse assim, vou jogar futebol, ou vou sair com meus amigos hoje, não vou sair com você, ela falava, nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida, me colocou de escanteio, né? Quando na verdade a pessoa às vezes só queria ir lá jogar futebol e amanhã ia ver ela, ou alguma coisa do tipo. Ela já se afastava dessa pessoa, porque ela não tolerava esse posicionamento de pequeno, porque ela acreditava que se a pessoa não fizesse aquilo que ela queria, naquele momento que ela queria, ela seria pequena, menosprezada, quando na verdade era só uma visão de mundo dela. Isso não significa que realmente era assim. Às vezes a pessoa estava ali, saía com ela, legal, ia fazer alguma coisa com os amigos, alguma coisa do trabalho, ela já se sentia menosprezada, porque era a referência que ela tinha e era a visão de mundo que ela tinha, tá? Quando mostra que não, que às vezes as pessoas têm a sua própria liberdade de fazer alguma coisa que querem fazer, mas não significa que ela não está sendo amada, não significa que ela não está sendo acolhida, né? Quando ela entendeu isso, a vida foi outra, a vida começou a andar e ela começou também a delegar algumas tarefas para as outras pessoas sem sentir que ela estava perdendo o amor, perdendo o acolhimento, perdendo ali o amparo, né? Por essas pessoas. Isso dentro do trabalho, isso dentro com os amigos, também na relação com os pais dela. Uma outra coisa que eu trouxe pra gente pensar um pouco aqui sobre aquela metáfora que eu falei. Por que eu não posso, sobre o teatro, né? Por que eu não posso ser o ator principal da minha vida? Eu tenho medo do quê? Eu vou ser excluída por quem? Eu não vou ser aceita por mim mesma? Por quê? Qual é a dor que eu carrego em não pegar a minha vida e fazer dela o melhor que eu posso fazer? O que acontece ali dentro de mim? Se questionar sobre isso. Quero agradar quem? Preciso ser aceita por quem? Né? Quero ser aceita pelos meus pais? Quero ser amada e querida pelo outro, porque talvez eu não esteja fazendo isso por mim mesma? Qual é o momento da minha vida que eu deixo de fazer isso por mim mesma, né? Que eu não entendo que o outro, ele é uma projeção daquilo que está acontecendo dentro de mim e que ele não é nem menor e nem maior que eu, e que as coisas podem entrar em equilíbrio, que as coisas podem estar assim, eu me sentindo com autonomia, o outro também tendo autonomia, poder pessoal sobre a vida dele, e a gente compartilhando isso na leveza, né? Na alegria. Aonde é que eu deixei a minha autonomia? Aonde é que eu deixei meu poder pessoal? Eu entreguei na mão de quem? Eu entreguei na mão do meu pai quando ele foi embora de casa. Eu entreguei na minha mãe quando ela não me deu aquilo que eu queria. Eu entreguei na mão de quem? Eu entreguei do meu ex-parceiro, da minha ex-parceira, que mentiu pra mim, me traiu, e eu deixei meu poder lá atrás, né? Acreditando que aquela pessoa tinha que me fazer feliz e não que sou eu que tenho que me fazer feliz, e fico ali de plateia, às vezes lá na última cadeira, observando a vida acontecer, né? Enquanto todo o jogo da vida está acontecendo ali, e eu não saio dessa plateia e entro nesse palco e tomo posse sobre a minha vida, né? Isso é muito importante da gente pensar. Acredito que eu passei por todos os pontos que eu queria passar. Em questão sobre arrogância e prepotência, eu vou falar num outro vídeo, e como isso também pode nos tirar de posicionamento na vida.
como a gente pode se colocar, às vezes, muito acima das pessoas, isso vai ocasionando uma sobrecarga, como esses papéis vão se dando aí na vida, e vou explicar um pouco mais, tá certo? Esse vídeo aqui, então, era para explicar como é importante eu estar no lugar onde eu estou, pegar a minha posição, essa autonomia, esse meu poder pessoal e me posicionar diante da vida. Falar sim, falar não quando eu sentir que isso é genuíno, que isso faz parte de mim. Né? Que eu posso falar sim sem ser egoísta, que eu posso falar sim sem necessariamente não me sentir amada ou perder as pessoas, né? Que uma coisa ela não está linkada com a outra, elas podem estar dissociadas. Então eu posso ter o poder sobre a minha vida e ainda assim ser amada, ainda assim casar, ainda assim ser mãe, ser filha, né? Então a gente aprender a ter esse posicionamento, a saber qual é a hora em que eu contribuo, em que eu ajudo e qual é a hora em que eu isso com o outro, né? E qual é a hora em que eu faço isso por mim mesmo e não esperando que o outro faça por mim, certo? Eu espero que tenha ficado mais claro, uma maneira mais fácil talvez de entender esse assunto e de que não é um bicho de 7 cabeças a gente ter esse poder pessoal, pegar o nosso poder e falar, não, eu vou fazer esse trem aqui, porque esse trem aqui é minha responsabilidade, tá certo? E lembre-se que você tem a liberdade e a responsabilidade de viver a sua vida, tá certo? É isso. E até o próximo vídeo.